Bom dia. Estamos começando mais uma quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013. Vamos começar a nossa reunião com a leitura do Evangelho, no seu capítulo 3º, item 6, destinação da terra, causa das misérias terrenas. O texto diz o seguinte: muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que a habitam. Este pequeno texto, escrito por Allan Kardec, nos posiciona a reflexão que ele tinha acerca do mundo em que vivemos. É muito comum mesmo, nós imaginarmos que a vida não tem mais jeito, o mundo está perdido, tudo é uma desgraça enorme. Mas existe uma linha de pensamento que já é bem difundida em várias cabeças e em vários modos de pensar, de que nós precisamos estar atentos aos modelos que criamos para nós mesmos. Esses modelos tanto têm a ver com a formação que os nossos pais nos deram, como também com as escolas, a vida, os empregos e assim sucessivamente. O que tem de equivocado nisto é que, algumas vezes, nós absorvemos alguns desses padrões e não encontramos modo deles sair. E ficamos limitando muito o nosso universo, sem nem ao menos nos permitirmos refletir sobre outras hipóteses. Seria mais ou menos como alguém imaginar que debaixo d'água jamais teria vida, porque jamais conseguiu passar de 1 minuto e meio sobre as águas. E quando nos deparamos com o universo infinito de vida que tem debaixo d'água, temos que necessariamente pensar que existem outros meios de vida. Muitas e muitas vezes nós sofremos, e sofremos muito, principalmente por conta dos modelos que criamos para a nossa própria vida. Nós muitas vezes dizemos: não adianta eu ganhar uma loteria porque eu vou ser miserável do mesmo jeito. E aí estabelecemos para nós a miserabilidade da vida. Tem pessoas que dizem: não importa o que eu tenha, assim mesmo eu estarei bem. Normalmente essas duas pessoas estarão pronunciando grandes verdades, apesar de diametralmente opostas. O que ocorre é que nós criamos o nosso padrão. Houve uma experiência no passado em que um pesquisador, querendo estudar os reflexos condicionados, tão bem defendidos e explicados por Pavlov, que ele resolveu pegar 2 inimigos naturais, sendo que um levava sempre vantagem. 2 peixes, uma barracuda e uma tainha. E colocou primeiro a barracuda num lado de um aquário
e colocou a tainha no outro lado do aquário, que era dividido por uma lâmina de vidro transparente. Assim que a barracuda entrou no aquário e que ela viu a tainha, ela saiu em disparada, porque aquela era a refeição perfeita dela. Só que ela bate no vidro, sente o impacto, volta, e provavelmente ela ainda está refletindo por que doeu tanto aquilo, mas ela olha e vê a tainha de novo e parte em velocidade para pegar a tainha. E bate outra vez no vidro e isso fica se repetindo. Depois de 3 semanas, a barracuda de vez em quando, com fome, bate no vidro querendo a tainha. A barracuda já quase sem ânimo de vida, porque o pesquisador deixou-a, excitou-a ao máximo no desejo de comer a tainha. Ela desiste de pegar a tainha. Nesse momento, o pesquisador tira a lâmina de vidro que separava as duas. E a tainha agora passa roçando na barracuda e a barracuda já não ataca mais a tainha. O pesquisador então chega à seguinte conclusão: a barracuda pode não ter inteligência, mas esta barracuda aprendeu que ir atrás de uma tainha dói muito. Dói tanto que é melhor morrer de fome. É mais ou menos assim que nós temos formado um tanto quanto das nossas personalidades. Vivemos no meio de tanto não pode, tanto mistério, tanta proibição e tanta condenação, que de repente nós nem ao menos ousamos buscar a tainha que está à nossa disposição e morremos de fome com o nosso prato delicioso ao lado. Esse tipo de experiência foi feito já com inúmeros animais e inclusive com seres humanos. Com seres humanos, a gente nem precisa colocar uma barreira de vidro, nós podemos colocar uma barreira totalmente inexistente, apenas psicológica. Basta que a gente diga de uma pessoa que a outra fala mal dela, e aí estará estabelecida uma barreira de difícil transposição. Você sabe o que foi que aquela pessoa falou de você? Ele disse: não tem a menor ideia, pois ela falou isso, mas é mentira, mas ela disse que prova. Está ali estabelecida uma barreira que a gente já não consegue mais transpor. Mas quando é entre uma pessoa e outra, a gente pode até entender, porque temos as nossas suscetibilidades, os nossos melindres. Mas quando somos nós que colocamos as próprias barreiras entre nós e nós mesmos? Uma pessoa foi procurar um emprego. E quando chegou, estava procurando no jornal. E quando chegou na seção de empregos, estava lá: você só precisa trabalhar 4 horas por dia, você vai ter todas essas regalias e o salário é tanto. E como a empresa tem férias coletivas 2 vezes por ano, você só trabalha 10 meses no ano. Qual era a especialidade que procuravam? A dele. Ele olhou para aquele anúncio e disse: isso só pode ser brincadeira, isso é mentira, isso não existe. E ele não foi procurar o emprego. E aí ele foi e fez uma entrevista numa outra empresa longe, que tinha que pegar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. E ainda por cima, quando ele foi fazer a entrevista com recursos humanos, disseram: olha, para vir trabalhar aqui tem que ter vontade, porque inclusive os patrões são muito aborrecidos. Ele disse: eu quero desafios, e aceitou esse outro emprego. Porque ele se acha incapaz de ter o melhor. Quantas vezes nós acreditamos que nós não podemos ter o melhor? Quantas e quantas vezes nós acreditamos que a vida só reservou desgraça para a gente? Rubem Alves, de quem eu já falei aqui de uma outra vez, ele diz que isso vem muito do nosso sentido equivocado de doação a Deus. Nós falamos tanto em Deus, tanto que acreditamos que Deus é o pior de todos os carrascos. E aí nessa forma é que um amigo meu que está aqui, ele termina não acreditando em Deus. Por quê? Se Deus me der que eu alcance isto, eu vou subir 500 degraus ao meio-dia rasgando os meus joelhos e sangrando. E aí Deus vai dizer: yes, é isso mesmo que eu quero, que você se rasgue todo e sofra. Esse é o Deus que a gente criou. Quando o mesmo Rubem Alves diz assim: por que quando a gente quer alguma coisa do céu, a gente não faz uma promessa a Deus dizendo: se eu conseguir
Eu vou me sentar numa varanda, ficar observando um pôr do sol lindo e maravilhoso, ao som de uma bela música ou lendo um belíssimo poema. A gente não dá isso para Deus. Por quê? Porque parece que Deus não gosta que a gente esteja bem. E a gente vem fazendo isso milenarmente. Porque isso não é uma cultura nem ao menos do tempo de Jesus, é muito mais antiga. Nós acreditamos que Deus só fica feliz quando a gente está infeliz. Então o que a gente tem aprendido das sociedades, das religiões, dos partidos políticos? Temos aprendido exatamente isso: miséria, desgraça, e tem que ser assim. E quando a gente lê um texto deste, como foi lido agora no Evangelho, em que Allan Kardec diz que quando a gente começa a achar que o mundo é ruim, isso apenas está retratando o mundo íntimo de quem expressa, serve de boa reflexão para nós repensarmos como temos pensado não só o mundo exterior, mas sobretudo o nosso mundo íntimo. Como é que eu tenho visto a vida? O que é que eu espero da vida? A frase mais comum do Evangelho é: pelo fruto que se conhece a árvore. Não dá uma jabuticabeira, ela não dá bananas de jeito nenhum, porque uma jabuticabeira foi feita para dar jabuticabas. Então, se eu quero bananas, eu tenho que plantar uma bananeira. Mas a gente vive numa expectativa de receber aquilo que não plantou e de merecer aquilo que não fez jus. Eu tenho um amigo que, quando ele era jovem, ele já é desencarnado, ele pensava muito na seguinte hipótese: eu vou sorrir para todo mundo, porque de repente uma dessas pessoas para quem eu sorri não tem herdeiro e ela morre, e aí diz: vou dar tudo o que eu tenho para aquela pessoa que sorriu para mim. Não funcionou, ele não ganhou nenhuma herança de ninguém, mas pelo menos ele começou a achar que todo mundo era simpático, porque o sorriso do outro depende muito do sorriso que eu emito. Tem pessoas que sorriem muito e não são bem compreendidas. Por quê? Porque começam a incomodar. O meu sorriso, se você está sorrindo de uma coisa triste, as pessoas já começam a dizer: e o que foi que houve que você está sorrindo? Tem gente que não gosta de ver o sorriso alheio. Essa é a exceção da regra. A grande maioria pode até não elogiar, mas acha bonita a pessoa que sorri. Porque o sorriso diz do nosso mundo íntimo. Eu estou vendo o mundo todo travado e eu estou destravado dentro de mim mesmo. Quando Allan Kardec, portanto, escreve sobre essa situação do mundo espiritual e principalmente das causas das misérias terrenas, parece que fica bem visível que ele estava querendo dizer, porque o texto continua, ele estava querendo dizer isto: o mundo é triste porque nós somos tristes. O mundo é de provas e expiações porque nós queremos isso. Porque na hora que a gente não quer, o mundo deixa de ser de provas e expiações. Nós podemos fazer um mundo muito melhor. Nós podemos tanto ir à caça da nossa tainha, se formos as barracudas, como também podemos colocar as divisórias para que a barracuda aprenda que não é vantagem vir nos engolir. Mas a nossa dificuldade é que nós queremos que o mundo prepare tudo, tanto a nosso favor quanto a nossa defesa, tanto para nos facilitar o ataque quanto para prejudicar o inimigo. Não é à toa que a gente diz muito: o meu time ganhou, Deus estava do nosso lado, e nos esquecemos de que, para isso ser verdade, Deus estava contra o outro time. E Deus está a favor de um e contra o outro, ele já deixa de ser Deus automaticamente. Deus, ele não se incomoda com o que a gente faça, nem com o que a gente deixe de fazer. Ele apenas diz que, de acordo com o que você faça ou deixe de fazer, você terá momentos mais ou menos felizes, mais ou menos agradáveis, mais ou menos produtivos. Não porque eu queira, mas é porque é assim que é a vida. Para terminar, um dia 2 homens receberam a mesma quantidade de sementes. E os 2 homens foram plantar em 2 lugares distintos. E um dizia assim: eu sou um homem de fé, eu confio em Deus, eu confio no meu anjo da guarda. E o outro dizia assim: eu confio na força da terra. E o que dizia que acreditava em Deus fez a sua plantação num terreno árido, que não tinha vitalidade nenhuma em si mesmo e nunca chovia. E o outro plantou num terreno fértil.
E um ano depois, o que plantou no terreno fértil tinha agora uma bela árvore. E o que plantou no terreno árido estava morrendo de cansado e a árvore não vingou. E ele então foi revoltado conversar com Deus, porque aquele outro homem não acreditava nele. E olha o que foi que ele fez. E eu que acreditava tanto, olha o que o Senhor fez comigo. Eu trabalhei e agora eu não tenho nada. E aí ele ouve uma voz do alto dizendo assim: claro que você tem. Agora você aprendeu que além de acreditar em mim, você tem que procurar uma boa terra. Essa é uma verdade que a gente não gosta de encarar. Nós religiosos, de uma forma geral, nós gostamos de histórias como esta, em que aquele que plantou na boa terra, mas não acreditava em Deus, ia cair um raio e ia queimar toda a árvore dele, ele não ia ter nada. E aquele que só porque acreditava em Deus, plantou num terreno ruim, a árvore vai dar muitos frutos. Para isso acontecer, Deus estaria derrogando todas as leis que ele estabeleceu. Nós não queremos refletir sobre isso. Nós queremos que o céu seja plantado dentro do inferno que nós trazemos dentro de nossas consciências. Isso é muito difícil. Ah, mas eu acredito em Deus, eu vou às reuniões, eu vou às missas, eu vou aos cultos, eu vou às sinagogas. Sim, mas e o que você faz além disso? Porque se você não fizer nada mais além disso, você vai estar apenas e tão somente plantando. Mas está plantando num lugar onde não vai dar nada, porque não cabe. Aqui Dona Dagmar adorava plantas. Todo mundo que é aqui mais frequentador de algum tempo sabe o quanto Dona Dagmar gostava de fazer plantas e plantações aqui dentro do Leão. E ela quis muito fazer plantação de muito tipo de árvores e flores. E ela tentou muitas delas. Mas essas árvores e flores não vingaram. E não vingaram por quê? Por conta do clima, por conta da terra e por conta das condições naturais. Não era porque ela não quisesse a planta ou não amasse a planta. Simplesmente ela teria que, para que aquela planta frutificasse, ela fosse adaptada no lugar correto, ou plantada no lugar correto. Na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, ocorre exatamente a mesma coisa. Mas para isso, a primeira coisa que temos que fazer, assim como um bom trabalhador da terra, revolver o terreno para ver o que tem escondido e trabalhar, o mesmo nós precisamos fazer com nossa alma. Precisamos revolver tudo aquilo que a gente cristalizou e que não quer mexer. E que muitas vezes a gente não mexe e fica sofrendo a vida inteira. Quantas pessoas estão há 30, 40, 50 anos padecendo da mesma coisa e diz assim: mas eu não desisto, quando o problema não é de desistência, o problema é de falta de lucidez. Porque se você tivesse mudado para fazer aquilo que você queria fazer com a satisfação de fazer bem feito, você estaria vivendo com muito melhor qualidade e nem precisaria hoje estar amargando é porque tinha que ser assim. Nós acusamos muito a vida de dizer que ela tinha que ser porque ela foi. Ela tinha que ser porque você fez desse jeito. Mas ela poderá ser diferente a partir do momento em que você mudar. E as mudanças estão estabelecidas em dois padrões: mudanças físicas e mudanças psíquicas. E muitas vezes as grandes mudanças pedem as mudanças dos dois. Não é mudar por mudar, nem é ficar onde está por acomodação. É ver o que precisamos, o que devemos, o que é urgente que seja feito. Porque somente assim a terra deixará de ser para nós todo esse mundo de expiações e provas. E aí mesmo se a gente mudar de mundo, este será um mundo de regeneração e felicidade. Domingo que vem nós teremos o 40º Café Cultural com Andrei Moreira. Andrei Moreira é médico em Belo Horizonte, é o presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Mas, independente disso, Andrei Moreira é um dos melhores expositores que eu particularmente já assisti pessoalmente. Já tive a oportunidade de bater alguns papos com ele, é um papo extremamente equilibrado, é uma pessoa que pensa e pensa com tranquilidade e, sobretudo, ele faz com que a gente pense também. Será um café cultural bem diferente do anterior, em que foi só música. Esse vai ser de reflexões, mas reflexões que dizem muito, inclusive, disso que acabamos de falar: o alto amor e outras potências da alma.
Então ele vai abordar a questão de como nós nos amarmos e como descobrirmos as outras potências que temos que estão totalmente paradas. Alguém pode perguntar, mas essa será uma palestra espírita, será uma palestra totalmente fundamentada no espiritismo. Mas pelo tipo de abordagem que o Andrei Moreira faz, este tema pode ser assistido e participado absolutamente por qualquer pessoa de qualquer crença, porque vai tratar de fato dos valores que nós temos no íntimo de nós mesmos, e não sobre princípios doutrinários de convencimento ou de tentativa de mudança de quem pensa da maneira que queira pensar. Será no dia 3 de novembro, no domingo, e é mais uma vez a mesma coisa, parece até uma frase batida que eu digo: só vai saber quem perdeu, quem veio e disser para quem não veio, porque não dá para avaliar, perder uma palestra do Andrei Moreira. Vale muito, muito a pena. Ele vem trazendo vários livros e DVDs, que ele tem vários livros sobre vários assuntos, inclusive sobre um assunto que por muito pouco não foi o escolhido por nós, mas aí ele precisaria de mais tempo. Mas quem sabe no próximo ano a gente o traz outra vez para fazer uma abordagem sobre sexualidade humana. Eu vejo as abordagens de Andrei Moreira sobre sexualidade como as mais seguras do meio espírita. Aquelas abordagens que ao mesmo tempo não estão limitadas aos nossos achismos, mas também não partem para a agressividade de tratar o sexo com irresponsabilidade. Então eu falo com muita tranquilidade do Andrei, porque é uma pessoa que seguramente deixará boas reflexões para quem vier domingo ao Café Cultural. Quem quiser adquirir a senha de participação, ainda pode ser hoje, tanto na lanchonete como no Brechóping, como com o Fernando, ao preço de R$18, e a partir de amanhã até o dia do evento, R$20. Vamos agora à nossa segunda parte, relaxando bem nosso corpo, nossa mente. Permitamos-nos nos sentir confortáveis dentro de nós mesmos. Tanto dentro de nós espíritos, quanto dentro de nós veículo de manifestação, o corpo. Estejamos em paz conosco. Deixemos fluir em nossa mente os melhores pensamentos da vida. Os pensamentos de tudo bom que nós fizemos, de todos os sorrisos que recebemos, de todos os abraços sinceros que nos afagam e afagaram, de tudo o quanto é confortável para o nosso corpo e o nosso espírito. Estejamos agora abertos à vida, recebendo dela com grandiosidade todas as melhores vibrações. Não é difícil, é simples. A primeira coisa que devemos fazer é acreditar. Acreditar sim que somos filhos de Deus e que por isso mesmo merecemos o melhor. Deixemos que o melhor, em batendo à porta de nossas vidas, penetre no íntimo de nossas almas. O bem, o bom, o amor, a paz, a harmonia, a alegria. Estes elementos estão à nossa disposição. Não é necessário apresentar documentos ou pagamentos. Apenas abrir a alma, abrir as comportas de nossa mente, de nossos sentimentos. Este é o momento de nos lembrarmos daquela criança linda que nos sorriu. É um momento muito especial para relembrarmos o beijo de bênção de nossos pais. É um momento único para recebermos a alegria das pessoas amigas que nos reencontram. É o momento de percebermos que a natureza a cada dia abre um novo sol e uma nova luz, para que não nos percamos na escuridão da noite.
A vida nos oferece água, ar. A vida nos oferece as condições de subsistência, tudo de forma muito natural. Sejamos agradecidos à vida. Entreguemo-nos à vida para receber de suas mãos dadivosas todas as bênçãos que nossas almas merecem receber. Deus está em nós, Deus está conosco, e sabemos que podemos muito, podemos e devemos receber sempre o melhor. E quando algo não for de todo bem compreendido, busquemos a luz de nossas almas, busquemos os valores íntimos de nossos sentimentos e descobriremos no que precisaremos ajustar. Aquelas coisas que precisamos dar uma mudança de roteiro, mas também valorizemos muito as coisas boas de nossas vidas. Precisamos ser gratos a Deus por tanta coisa boa que nos acontece. Precisamos ter o espírito de gratidão maior do que o espírito de reprimenda, de acusação ou de revolta. Precisamos desenvolver em nós um espírito de superação e não de ficar lamentando derrotas. Precisamos reconhecer que tantas pessoas e tantas circunstâncias estão a nos dizer o tempo todo: eu te amo e a vida te ama. Em vez de nos fixarmos nos poucos que ainda não nos compreendem. Valorizemos a vida que está vivendo dentro de nossa vida. Valorizemos o amor que nos ama. E vivamos amando a tudo e a todos, na medida de nossas possibilidades. Os nossos magnetizadores se unem agora para contribuir com doações de fluidos, a fim de que os espíritos que aqui estão trazendo-nos novas energias, que tudo isso reunido se transforme em bênçãos que cada um de nós devemos buscar. E que nós busquemos essas bênçãos. Busquemos abrindo a nossa alma, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos espirituais. Deixemos que essas ondas suaves nos envolvam de fora para dentro. Procuremos sentir cada suave arrepio que esta onda de bons fluidos vai nos envolvendo. E ao mesmo tempo hajamos como se fôssemos grandes imãs, atraindo tudo isto que é bom e que ressoa positivamente em nossas vidas. Inspiremos suavemente, inspiremos profundamente e expiremos com gratidão. Inspiremos todas essas bênçãos que nos envolvem. Deixemos-nos penetrar por esta ambiência que nos deixa um tanto quanto elevados, um outro diapasão. Permitamos-nos viver em harmonia. Sintamos as emoções que uma paz nos oferece. Tenhamos alegria na alma, a alegria da gratidão e a alegria da retribuição com harmonia. Deixemos-nos abençoar por todos estes fluidos e em nossa inspiração absorvamos todos estes fluidos, toda esta energia. Deixemos-nos embalar pela onda do bem, pela onda da harmonia e da saúde. E digamos a Deus: obrigado, Senhor, porque me destes a vida. Obrigado, Senhor, porque me destes a razão e a inteligência. Obrigado, Jesus, pelos teus exemplos
que nos convidam a sermos melhores. Obrigado, Jesus, pelas reflexões que nos posicionas para pensarmos no bem. Obrigado, grandes amigos espirituais, anjos protetores, que nos favorecem com suas bênçãos, dando-nos a oportunidade da felicidade aqui na terra e desde agora para todo sempre. Os nossos magnetizadores se retiram para providenciar a magnetização de nossas águas. E nós continuaremos em oração mental profunda, confiantes nas bênçãos de Deus para nossas vidas. Permaneçamos em oração e em paz, que assim seja.